Para este primeiro exercício, nós vamos calcular o deslocamento que esse ponto B aqui possui. Após todo o carregamento aqui ser aplicado e ocorrer o deslocamento aqui no ponto B. Para isso, nós vamos utilizar o teorema de Castigliano, que diz que é preciso que uma força P ou qualquer outra força aconteça no eixo em que está acontecendo o deslocamento. Essa é a nossa força P aqui de início, vale zero. Agora nós precisamos analisar os apoios da nossa estrutura curva. Como esse apoio aqui é de um primeiro gênero, ele possui apenas uma reação BY. Esse segundo apoio aqui é do segundo gênero, então ele possui duas reações, uma AY e uma AX. Com todas as ações e as reações aplicadas na nossa estrutura, nós realizamos a somatória das forças em X, que é igual a zero, assim zero, é igual a AX mais P, AX, portanto, é igual a menos P. Realizamos também a somatória das forças em Y, que é igual a zero. Dizemos que zero, então, é igual a menos 10, mais AY, mais PY. Assim, AY mais BY igual a 10 newtons. Em alguns momentos eu posso desprezar as unidades aqui, porque são exercícios para demonstrar como o método de Castigliano funciona em pórticos curvos, mas sempre adotando as unidades que estão apresentadas aqui no desenho. Agora realizamos o cálculo do momento. Coloco o momento no ponto A, digo que o meu sentido positivo de cálculo de momento é no sentido anti-horário, tanto faz se no sentido horário ou anti-horário, eu adotei sentido anti-horário, e falo que é zero, somatória de momentos em relação a esse ponto. Escolhi esse ponto porque nele existem duas reações aplicadas aqui, e as reações que agem no ponto onde eu estou calculando o momento não geram momento. Então a reação que a X causa aqui em relação ao momento no ponto A é zero. Assim, zero é igual, em relação ao momento aqui, ó, a meus 10 newtons, que causa o momento no sentido horário, então ele será negativo, vezes 5, porque os 10 newtons estão aplicados no meio da estrutura total aqui. Então é 5 aqui, vezes 5. Mais, esse BY gera um momento no sentido anti-horário, então é positivo, de acordo com o nosso eixo, BY vezes 10 metros. Se daqui para cá eu tenho 5, daqui para cá eu tenho mais 5, então no total eu vou ter 10 metros. Assim, realizando todas essas contas aqui, nós sabemos que o meu BY é igual a 50 dividido por 10. Corta, corta, a unidade também vai cortar, e o meu BY no final ficará 5 newtons. Certo? É só jogar os 10 vezes 5 aqui, que dá 50 para o outro lado, ele como está negativo vai ficar positivo, dividir esse 50 aqui por 10, e no final terei um BY de 5 newtons. Assim, com todas as minhas forças calculadas, eu realizo o primeiro corte na minha estrutura. Meu primeiro corte na minha estrutura, ele acontece aqui. Estou colocando ele aqui porque eu preciso analisar as estruturas de acordo com a mudança de força externa que acontece aqui. Deste ponto até este ponto eu não tenho nenhuma força externa causando mudanças, mas chegando nesse ponto eu tenho uma força externa causando mudanças. Assim, entre esses dois pontos eu faço um corte. É um ponto qualquer aqui entre esses dois pontos que eu realizo o corte. Aqui está o meu raio, certo? Aqui eu tenho um ângulo alfa. Aqui eu tenho um raio valendo 5 metros. Aqui eu também tenho um raio valendo 5 metros. O desenho não está muito bem feito, mas é só representativo. Aqui eu ainda tenho 5 newtons para cima e uma outra força menos P aqui agindo para a direita. E eu vou calcular o momento em relação a este ponto aqui. Aqui existe um momento agindo
em um sentido aqui arbitrado. Também existe uma força normal e uma força cortante. Esses dois itens não são analisados no método de Castigliano que nós vamos aplicar, somente o momento. Assim, a somatória de momentos em relação a esse ponto, como nós estamos calculando um momento em relação ao ponto onde acontece cortante, o cortante não causa momento em relação a esse ponto, e nem o normal. Somente esse momento aqui e as outras forças geram momento em relação a esse ponto. Digo que o momento positivo é no sentido anti-horário, igual a zero. Assim eu tenho que zero é igual ao meu 5 newtons aqui, este 5 newtons, vezes a distância que ele tem até esse ponto. A distância que ele tem até esse ponto, se eu puxar uma linha reta aqui, que não foi o caso, uma linha não muito reta, tenho essa distância aqui, que é a distância desse meu ponto A até o ponto que eu estou analisando, essa distância. Essa distância seria o quê? Seria o meu raio total menos o meu cateto adjacente desse triângulo interno aqui que eu tenho, certo? Este triângulo interno aqui. O cateto adjacente desse triângulo seria 5 metros vezes o cosseno do ângulo interno. O cosseno do ângulo interno é alfa, certo? Então, essa distância x seria a distância total, 5 metros, menos essa distância aqui, correto? Que me daria essa distância. O meu cateto adjacente vale 5 metros vezes cosseno de alfa, certo? Então, eu teria 5 menos 5 cosseno de alfa. Então, o meu 5 newtons causa um momento no sentido horário, negativo, 5 vezes a distância, que é 5 menos 5 cosseno de alfa. 5 menos 5 cosseno de alfa. O meu P também aqui causa um momento em relação a esse ponto. A distância que existe entre o P e o ponto analisado é o meu cateto adjacente, desculpa, o meu cateto oposto aqui ao meu ângulo. O meu cateto aqui é oposto do meu ângulo seria a hipotenusa vezes o seno do meu ângulo interno. O cateto oposto, então, seria 5 vezes seno de alfa. Então, eu teria o meu menos P, mais ele, é claro aqui, porque ele está agindo no sentido anti-horário, vezes 5 seno de alfa, que é o cateto oposto desse ângulo, essa distância daqui até aqui. Mais aqui o momento. Esse momento aqui, ele age na minha estrutura em que eu realizei o corte. Então, mais o meu M aqui. Assim, a minha estrutura ficaria da seguinte forma. Eu mantenho o M de um lado da minha igualdade e jogo os outros termos para o outro lado. Assim, esse menos aqui ficaria mais e esse mais aqui ficaria menos, certo? Então, ficaria 5 vezes 5 menos 5 cosseno de alfa menos P vezes 5 seno de alfa. Correto? Realizando a multiplicação aqui da distributiva desse 5 por esses dois termos que eu tenho interno, meu momento ficaria 25 menos 25 cosseno de alfa mais P vezes 5 seno de alfa. Este menos com este menos me daria este mais. Para aplicar o meu teorema de Castigliano, eu preciso derivar o meu momento parcialmente em relação à minha força P. Então, eu tenho que ter a derivada do momento em relação a P. Derivada do momento. Opa. Assim, a derivada do meu momento em relação à minha força P seria 5 vezes seno de alfa. O que acontece com esses outros termos aqui nessa derivada? Eles viram zero, porque eles são constantes em relação à minha força P aqui, em relação ao meu P. Correto? Eu tenho também que o meu momento agora, substituindo o P pelo seu valor real aqui foi determinado como zero, ficaríamos então só com esses dois termos aqui. Então, o meu aumento, realmente, ele é 25 menos 25 cosseno de alfa. Agora, o enunciado de Castigliano para deslocamento em estruturas é da seguinte forma. Ele diz que o deslocamento, essa letra aqui, vezes a elasticidade do material, vezes o momento de inércia da seção transversal do meu material é igual a integral de pontos definidos aqui da minha estrutura,
do momento vezes a derivada parcial do meu momento em relação à minha força P, vezes o meu dx. Opa, é o meu dx. O diferencial da minha distância. Para pórticos curvos, esse dx aqui vai mudar. Por quê? Porque, na verdade, o nosso dx seria toda essa distância aqui. Certo? Como eu estou realizando um corte aqui, a distância varia. Ela varia deste ponto até a este ponto. Se eu souber quanto vale a minha barra daqui até aqui, eu posso usar dx na fórmula de Castigliano. Se eu não souber e quiser calcular do mesmo jeito, eu faço o seguinte. O comprimento do arco de um círculo qualquer é dito como S. S é igual ao raio vezes um ângulo alfa. Certo? Ou melhor, um ângulo alfa. Opa, escrevi teta. Um ângulo alfa. Certo? O meu alfa, ele varia em relação a cada ponto da minha estrutura. O meu raio não. Então, se eu tenho um dx ou um ds, que seria a mesma coisa, eu teria o raio contínuo, que seria a mesma coisa em toda a minha estrutura, mas o meu ângulo não. Eu teria um d alfa, o ângulo iria variar, certo? Então, para esse dx aqui, eu mudo ele para um pórtico curvo e a minha integral ficaria dessa forma. Momento, assim, o diferencial parcial do meu momento em relação ao meu força P, multiplicado pelo meu R, vezes meu d alfa. Simples, né? Aplicando essa equação aos termos que nós temos aqui, esse d alfa em relação a P e esse momento aqui, esse d alfa não, esse dm, melhor falando, nós teríamos que o meu deslocamento do corte 1, feito ali em cima, vamos desenhar melhor isso aqui, deslocamento, meu deslocamento do corte 1, vezes a minha elasticidade, vezes o meu momento de inércia, seria igual à integral de pontos definidos que eu tenho que definir na estrutura. Esse corte foi feito em relação a que pontos? Ele foi feito entre o ponto A e o ponto onde existe uma carga aplicada. Por quê? Porque sempre que existe uma carga aplicada, existe mudança de carga interna. E sempre que existe mudança de carga interna, eu só posso aplicar o teorema de Castigliano onde não existe mudança de carga interna. Aqui não existe mudança de carga interna, mas aqui existe. Então eu tenho que fazer dois cortes. Um aqui. Correto? Este meu ângulo aqui vai variar de 0 a π sobre 2, que seria 90. Eu tenho que passar para radianos para calcular. E π sobre 2 seria 90 graus em radianos. Assim, a minha integral seria de 0 a π sobre 2. A integral do momento, meu momento seria 25 menos 25 cosseno de alfa. Então eu coloco aqui 25 menos 25 cosseno de alfa, vezes a derivada do meu momento em relação ao meu P. A derivada do meu momento em relação ao meu P é 5 cosseno de alfa. Eu tenho então aqui 5 cosseno de alfa. O meu raio vale 5. E eu tenho um d alfa, que é um ângulo que varia de 0 a π sobre 2. Assim, eu multiplico esse 5 por esse 5. Então, isso aqui. Não precisa copiar esse termo, senão eu vou copiar ele várias vezes. A integral do meu π sobre 2. Vou ter o meu 25 aqui, menos meu 25 cosseno de alfa. 5 vezes 5 vai dar 25 também. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Bem, multiplicando meu 25 por 25 cosseno de alfa, e meu 25 cosseno de alfa pelo 25 cosseno de alfa, eu terei, repetindo, π sobre 2, vezes 625, menos não, desculpe, 625 vezes seno de alfa, menos 625 vezes cosseno de alfa, vezes seno de alfa. De alfa.
Distribuindo minha integral e meu d alfa aqui para esses dois termos, eu tenho que integral de 0 a π sobre 2 de 625 seno de alfa d alfa menos a integral de 0 a π sobre 2 de 625 cosseno de alfa vezes seno de alfa d alfa. Esse zero aqui ficou parecendo 6, mas é um zero. Pronto, colocando todas as minhas constantes fora da integral, fora das integrais, nós teremos que 625 vezes a integral de 0, opa, ficou meio distante, 625 vezes a integral de 0 a π sobre 2 seno de alfa d alfa menos 625, coloco para fora também, é uma constante, vezes a integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de alfa vezes seno de alfa d alfa. Pronto. Aqui nós temos que seno de alfa, nós sempre sabemos que é uma integral imediata. Então a integral de seno de alfa ficaria menos cosseno de alfa, certo? Então eu multiplico meu 625 por menos cosseno de alfa. Deu. O meu alfa, multiplico o meu 625 pela integral de seno de alfa, que seria menos cosseno de alfa, certo? Variando aqui o meu ângulo de 0 a π sobre 2, sempre variando, é uma integral, então o meu resultado é dessa forma, menos 625 dessa integral. Essa integral eu vou resolver imediatamente aqui, por um método imediato, mas vocês podem procurar na literatura como resolve o passo a passo dessa integral. Vou só colocar aqui como, para resolver este tipo de integral, cosseno vezes seno, você pode aplicar de imediato a seguinte forma. A integral de cosseno de alfa vezes seno de alfa é seno de alfa ao quadrado dividido por 2. Você pode fazer passo a passo, procurar como resolve isso aqui passo a passo, mas o intuito do vídeo é mostrar como o teorema de Castigliano funciona para pórticos curvos. Esse alfa vai variar de 0 a π sobre 2, e nós teremos essa resposta para aquela integral inicial aqui que nós montamos. Agora é só resolver esta equação. Nós temos 625 vezes, colocamos esse menos aqui na frente de 625 para ficar mais fácil os cálculos. Cosseno de π sobre 2 menos cosseno de 0. Isso aqui significa isso, é igual. Menos 625 vezes seno de π sobre 2 ao quadrado dividido por 2 menos seno de 0 ao quadrado dividido por 2. Isso aqui significa isso também. Isso aqui é 0. Seno de 0 é 0. E isso aqui é 0. Cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de π sobre 2 seria a mesma coisa que cosseno de 90. Se você fizer na sua calculadora o cosseno de 90, vai dar 0. Mesma coisa por cosseno de π sobre 2. Assim nós temos que isto aqui vai dar 1 e isto aqui vai dar 1. É claro que aqui ficaria seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. 1 ao quadrado é 1 também. 1 dividido por 2 é meio. Então nós teremos que essa conta ficaria menos 625 vezes menos 1, é claro que aqui tem um menos, cosseno de 0 é 1, menos 625 vezes, aqui eu tenho um menos também, então fica menos, menos não, esse termo é 0, aqui eu teria 1 ao quadrado dividido por 2, isso aqui nós negligenciamos porque é 0, então 1 ao quadrado dividido por 2 vai dar meio, 0,5, 0,2 não, 0,5. Teremos aqui que esse 625 ficaria positivo. E esta conta aqui, 625 ficaria metade de 625. A metade de 625 seria 300, vamos ver aqui. Metade de 625, 312,5, certo? Opa, apaga isso aí.
Ficaria 312,5. Pronto. Esta conta aqui nos dá 312,5. Óbvio. Pronto, resolvemos a integral. Resolvemos tudo isto aqui. Então, nós sabemos que o deslocamento do corte 1 vezes a elasticidade do material vezes o momento de inércia da seção transversal do material ou da estrutura que nós estamos analisando é igual a 312,5. Assim, se eu quero só o meu deslocamento, eu coloco o meu deslocamento do meu corte 1 é igual aos meus 312,5 dividido pelo minha elasticidade do material vezes o momento de inércia da minha seção transversal. Aqui está o deslocamento para o corte 1, certo? Pronto. Para o corte 2, que seria aqui, nós teríamos que realizar todo este cálculo de novo. Teríamos. Por quê? Porque se a estrutura não fosse isométrica do jeito que ela está apresentada aqui, se a distância daqui até esse ponto aqui, na horizontal, não fosse igual à distância deste 10 newtons aqui, onde ele está aplicado, até o ponto B, que é 5 metros também, não fosse igual, nós teríamos que fazer outro corte e realizar o cálculo todo novamente, para saber como fica o deslocamento para este corte 2. Mas como é uma estrutura isométrica, nós sabemos que se nós calcularmos a estrutura da direita para a esquerda, realizando este corte, nós chegaremos ao mesmo valor que nós chegamos aqui, 302,5. Você pode repetir o cálculo todo desta maneira, da direita para a esquerda, e verificar que nós chegaremos nos mesmos valores para o deslocamento. Então, se os dois cortes dão a mesma coisa, nós temos que o deslocamento total seria igual a 2 vezes o deslocamento 1. Certo? Assim, o deslocamento total seria 625 dividido pela elasticidade do material vezes o momento de inércia do material aqui analisado. Certo? Assim, nós temos esse deslocamento total aqui, que seria dado pelo 625, dividido pela elasticidade do material, multiplicado pelo momento de inércia. Para comprovar esses cálculos, nós podemos fazer uma seção transversal do material para esta estrutura aqui, calculada inicialmente. Vamos lá. Vamos lá, aqui. É a estrutura aqui. Nós podemos dizer que a seção transversal dela é quadrada, certo? 12 centímetros por 12 centímetros. Claro, essa seção transversal vai nos dar um momento de inércia no valor de 1,728 vezes 10 a menos 5 metros a quarta. E aceitando a elasticidade do material igual a 200 GPa, ou 200 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado, nós teríamos um deslocamento total calculado da seguinte forma: 625 dividido por 1,728 vezes 10 a menos 5 vezes 200 vezes 10 elevado a nona, e essa conta me daria um valor em metros, porque eu estou utilizando metros aqui com o momento de inércia e na elasticidade do material, me daria um valor de 0,000, certo? 2 metros aproximadamente, ou um deslocamento
total aqui de 2 vezes 10 elevado a menos 4 metros aqui. 1, 2, 3, 4, certo. Esse seria o meu deslocamento total neste ponto B aqui que nós analisamos. Ou seja, a estrutura ia se deslocar aqui no ponto B 0,0002 metros. Esse momento de inércia você pode calcular aí com a equação para retângulos, certo? A equação para quadrados, que é igual a base vezes a altura ao cubo dividido por 3, 12, desculpa, por 12. Você vai chegar nesse valor aqui e aplica essa fórmula. Realizando esse cálculo aqui na calculadora, você vai chegar num valor assim, mais aproximado que este aqui, de 1,808 vezes 10 a menos 4, que é aproximadamente 0,018 centímetros, certo? Para comprovar nossos cálculos aqui que nós fizemos, eu joguei e lancei toda a estrutura com suas forças aqui, já é possível enxergar, num programa Robot de cálculo estrutural. Ele nos dá aqui, ó, o deslocamento máximo neste ponto aqui, certo? Neste ponto aqui, vocês podem ver, de 0,018 centímetros, aqui é a unidade tem centímetros. Então nós podemos comprovar que todos os métodos usados aqui para calcular estão certos. Este foi uma demonstração de como a fórmula de Castigliano para póticos curvos funciona.